Olá, futuros advogados. Aqui é Isabel Cristina, sua professora do Questões da Ordem Concurso. Hoje trouxemos para vocês um tema diferente, um tema que está muito na mídia e que certamente próximo à sua prova, próximo à realização do seu exame, ele poderá também fazer parte da sua próxima prova, ou seja, do seu próximo exame. Por quê? Nós vamos falar da invasão à Ucrânia. Invasão essa que está dentro do direito internacional, ou seja, tanto na área do direito internacional com os direitos humanos, quanto na questão do próprio direito internacional, ok? Então, aqui nós vamos fazer uma abordagem buscando um pouco da evolução histórica deste momento, já que não tem como desassociar a história neste momento do que foi anteriormente, do que está sendo agora. Vamos lembrar o seguinte: é um posicionamento do professor, um professor como eu, que sou professora de história formada, né? Além de ser advogada, eu tenho uma visão. Acompanhei essa guerra durante um ano e estou acompanhando até hoje, onde eu abordo não só os temas linkados à invasão em si da Ucrânia, de como está sendo essa invasão no território ucraniano, pegando relatos das pessoas que vivenciam isso, do que eles estão trazendo. Às vezes tem filmes no Twitter, às vezes tem depoimentos. Claro que, lembrando que a história, na vida, tudo tem os seus dois lados, né? Não podemos esquecer que tem também o lado russo, que eu não estou abordando aqui neste momento. O que eu estou abordando é a questão do direito internacional, visto pela regra, pelo condicionamento geral. Então, eu estou trazendo uma visão muito ligada à ONU, aos tratados internacionais, ok? É uma visão mais voltada para uma visão ucraniana? Sim, não vou esconder isso. É sim vinculada a mais uma visão ucraniana, mas é uma visão que está vinculada ao respeito ao território, à linguagem, ao povo e ao não crime de guerra, né? Ao genocídio. Então, é uma visão que, querendo ou não, bate com o que os ucranianos estão passando neste momento. O direito internacional, ele reforça muito a questão dos direitos humanos, que foi instituído, né, pós-Segunda Guerra, através da criação da ONU, e querendo ou não, da Carta dos Direitos Humanos, ou seja, da Declaração dos Direitos Humanos. E é este viés que a gente vai tentar abordar aqui, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, não só da evolução desse quadro da guerra, assim como como ela surgiu e como está neste momento e qual é o interesse internacional com o fim ou a continuação desta invasão, ok? Então, aqui eu trago para vocês a primeira pergunta. Invasão à Ucrânia é um ano de uma agressão não provocada? E por que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia? Tem só um ano que ela faz essa invasão? E quais são os motivos que ela alegou inicialmente? E quais são os reais motivos que a gente pode, sim, neste momento, falar que são os possíveis motivos, né, que levou a Rússia a querer reivindicar o território ucraniano como um território russo, ok? Então, vamos começar primeiro entendendo o mapa desta guerra, o mapa fronteiriço, o mapa do direito internacional, ok? Então, a primeira pergunta é: por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Então, vocês têm aí na tela dois mapas, um referente aos ataques que estão ocorrendo atualmente no território e também o mapa ucraniano com abordagem na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia, ela faz parte, tem a maior
extensão territorial fronteiriça com a Rússia, ok? Então, não só com a Rússia, como a Bielorrússia, com a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Moldávia e a Romênia. E nós vamos lembrar o seguinte, pegando um contexto histórico, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho de história. Não tem como estudar direito internacional se a gente não falar da história. E eu, como professora de história, vou lembrar o seguinte: o mundo já foi dividido em dois setores, ou seja, o setor das nações que eram ligados ao capitalismo e o setor ligado ao socialismo. Ainda batem na tecla, muitas pessoas ainda falam o seguinte: o mundo existe comunismo, o mundo tem um grupo comunista e o grupo que não é de comunismo. Não, vamos lembrar que o comunismo, ele não tem como mais hoje, num sistema, nessa esfera global que temos hoje, falar de comunistas e capitalistas só. Por quê? Todo mundo intitula a China, por exemplo, como comunista. Só que todos os produtos que nós compramos no mundo, tudo que nós temos em nossas casas, vem da onde? Da China. Então, se a China comercializa, ela capitaliza seus produtos, então a gente não tem mais como falar que ela é comunista. Então, é uma visão distorcida que a gente tem que até tirar desse esquema político que alavancou as mídias ultimamente. Então, Cuba vive também do capitalismo, né? A China. Então, não tem como hoje a Venezuela. Então, não tem como hoje falar que o país é todo comunista, ok? E todo socialista. Então, é por isso que tem essa questão. Porque o que está acontecendo? O interesse da Rússia hoje é transformar essa globalização que ocorreu, realmente polarizar entre grupos ligados à União Soviética e grupos contra a União Soviética. Ué, mas União Soviética e Rússia, o que tem? Sim, a Rússia, anteriormente, antes dela ter sido fragmentada, ela pertencia à União da República Socialista Soviética, tá ok? Assim como a Bielorrússia, assim como a Ucrânia, assim como a Moldávia, tá? Então, o que aconteceu? Quando houve a reestruturação do território neste leste europeu, o que aconteceu? A Rússia, querendo ou não, ela resolveu dar a independência às outras nações que compunham a União Soviética, aí cada nação recebeu a sua independência e passou a gestar, a governar seu território de forma autônoma. Então, o que acontece? A Ucrânia já pertenceu à União Soviética, por exemplo, a Crimeia, que faz parte da Ucrânia, ela pertenceu à União Soviética. E qual que é o interesse hoje da Rússia em ter todo o território ucraniano? Então, vamos começar aqui pela própria Crimeia. Então, a Rússia, anteriormente, ela fazia parte, assim como a Ucrânia, da União da República Socialista Soviética, ok? Então, eles eram socialistas, ou seja, eram chamados de comunistas.